Muito bem, 7 horas e 34 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui o diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Michel Diniz. Bom dia, Michel, tudo bem? Bom dia, Paulo, bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Muito bem, vamos falar de trânsito aqui. Eu quero começar, Diniz, sobre um vídeo que circulou já tem um tempinho, mas ele continua circulando e continua fazendo estrago na imagem de vocês, que é de um carro que era para ser guinchado e não ocorreu. Vamos lá. Tem uma pessoa denunciando o seguinte, falando: olha, eu fui multado e guinchado. Do lado tinha um carro importado que foi multado e era para ser guinchado. Chegou o guincho, só que não levou o dele porque o dele era caro demais e o meu não era. Isso aconteceu? O que ocorreu lá, Diniz? Paulo, na CEMOB ou no trabalho dos agentes de trânsito de Cuiabá, não existe essa acepção de veículos ou de pessoas, né? Não faz distinção ou escolhe um ou outro. Inclusive nas operações Lei Seca, é possível se ver vários veículos importados e caros sendo removidos. Porém, ali o veículo está aberto, o veículo ele pode subir no guincho de uma forma que ele está sendo dirigido, é diferente da remoção de estacionamento, que o veículo está preso, né? O veículo está ali com seu freio de mão puxado, ele está estacionado. E nesses casos, alguns veículos importados, eles possuem uma chapa de aço embaixo do carro que inviabiliza que o guincho faça uma remoção de forma de não estragar o veículo. Já aconteceu alguns casos, no momento da remoção, o veículo foi estragado. Então, naquele caso específico, o guincheiro não conseguiu fazer a remoção do mesmo. O agente de trânsito, ele poderia ter a perícia ali no local de ter já identificado antes de acionar o guincho e não fazer a remoção de nenhum. Fazia a autuação normalmente e dispensava a remoção naquele caso específico. O guincho chegou, a avaliação do motorista do guincho foi que iria danificar o veículo importado na remoção, então foi descartada a remoção para não causar mais prejuízos e danos naquele veículo que deveriam ser reparados. É obrigação da empresa terceirizada. Então foi isso que aconteceu nesse caso em tela. Tá, mas vocês já exigiram da empresa que faça adaptação suficiente para poder, porque é uma injustiça. Sim, fizemos a notificação. Não que a pessoa que teve o carro guinchado estivesse correto. O fato é o seguinte, tem dois errados, né? Essas distinções entre classe A e classe D já existe em todos os aspectos. E aí quando você para guinchar, os dois têm o mesmo problema, os dois estão estacionados em locais proibidos, os dois têm que ser guinchados. Aí só vai o carro do pobre. Dá uma sensação estranha, Diniz. Isso, por isso que nós fizemos uma notificação para a empresa Rodão Legal, que é a empresa terceirizada, para tomar providências independente do tipo de carro. Existem outros artifícios, artimanhas no qual é utilizado patins, um dispositivo que acopla ali nas rodas do veículo, consegue levantar o veículo para fazer essa remoção, porque realmente isso não pode acontecer, mas só que em todo esse período de remoções que a CEMOB faz, inúmeras remoções que nós fazemos dioturnamente, é um caso específico, isso aí não acontece constantemente e não existe essa acepção. Inclusive, na Lei Seca se vê inúmeros carros esportivos, importados, de grande valor. Um capotou essa noite, final de semana, né? Lá na Praça Popular, tem um veículo que provavelmente, né, excedeu o limite de velocidade numa via muito curta ali, abarrou no outro e veio a virar. Isso é algo novo, Dini? Estou perguntando que é algo novo pelo seguinte, extrapola a sua responsabilidade, não é assunto que você tenha que dominar. Por quê? Porque é de outro departamento, que é a questão da licitação quando você faz para os guinchos. Não tem essa exigência de já ter esses equipamentos necessários para a remoção de carros tão caros assim e com uma maneira diferente de ser fabricado? Na última licitação não tinha, porque isso não é constante, né? A grande maioria dos veículos aí que são removidos, eles conseguem ser removidos tranquilamente, né? Então, alguns casos específicos assim, ele precisa dessa atenção especial. É um carro daquele valor deixado assim
Na rua já é difícil de encontrar, né? É esporádico, né? Casos como esse. Vamos lá, Vinícius. Bom, muito bom dia, Diniz. Um prazer muito grande poder te receber aqui. Obrigado pela tua presença aqui conosco de novo. O que eu quero te perguntar primeiro, Diniz, assim, houve recentemente a inauguração de um supermercado aqui em Cuiabá, aqui na Fernando Corrêa da Costa. Não vou citar a marca aí para não fazer propaganda, né? Mas assim, mexeu bastante no trânsito, sabe? Porque, né, você deve estar acompanhando lá a região, embolou, o trânsito já era complicado ali, né? No viaduto da UFMT, né? Acabou colocando mais um gerador de tráfego, né? Embolando, né? E aí que eu queria perguntar, se para aquela região ali, se vocês têm algum projeto, né, de alguma mudança na infraestrutura ali, na sinalização, enfim, na engenharia de tráfego, porque ficou realmente bastante complicado, né? Porque tem aquelas rotatórias, aqueles retornos ali sobre o córrego do Barbado, na Tancredo Neves mesmo ali, né? É uma pergunta mais específica e de modo mais genérico, né? Como se dá o licenciamento, né, de um empreendimento pela CEMOB, né? Porque vou inaugurar uma loja, inaugurar um shopping, isso gera tráfego, né? Muda, né, a composição do trânsito, né? Então eu queria te perguntar em relação a esse caso específico ali do viaduto da UF, né, da Fernando Corrêa da Costa, e de modo geral, né, para explicar para a população, né, como é que vocês fazem esse licenciamento de novos empreendimentos no que tange ao impacto, né, no trânsito, né? Sim, Vinícius, ali naquele local, daquela rotatória, viaduto ali, existem algumas adequações que estão sendo estudadas pela CEMOB. Em frente ao supermercado ali, antes de chegar na rotatória, a CEMOB está estudando fazer um acesso ali para já conseguir convergir para a Avenida Brasília, em frente ao shopping, né? Que é uma adequação que está sendo estudada. No sentido oposto, uma adequação que existe um congestionamento ali na Marginal, para quem passa na frente do FMT, fica congestionado, fazer um acesso para entrar dentro do FMT, fazer o retorno e já pegar a Avenida Parque. Então a CEMOB está fazendo algumas adequações ali na região. Referente a essa liberação de alvará de um estabelecimento ali, ele passa por vários setores da prefeitura, né? Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Mobilidade Urbana, enfim, tanto aquele estabelecimento quanto outros, ele passa por um comitê técnico por análise no qual vai estudar o impacto de trânsito da região. E todo empreendimento, ele precisa ali apresentar medidas mitigadoras e compensatórias por conta do fluxo, do polo gerador de tráfego que ele se tornou naquela região. Então, assim, eu não acompanhei de perto esse projeto, essa aprovação, mas com certeza passou pela diretoria de engenharia da CEMOB, mas existem outros empreendimentos também em Cuiabá que muitas vezes você vê que não teve essa atenção especial para o trânsito, né? Acaba se tornando um polo gerador de tráfego, não teve algumas medidas no qual a contemplar a necessidade real ali daquele local e acaba trazendo prejuízo ao trânsito. E a arrecadação de multas, assim, porque as blitz têm sido frequentes, ok, tudo bem, né, assim, especialmente na questão da lei seca, né, que exige a blitz mesmo, né. Como é que tem sido? E o pátio cheio, né? Esses dias eu precisei ir lá por outra razão, o pátio da CEMOB ali lotado, né? Com veículos caros ali também, Corolla, enfim, né? Como é que vocês têm feito realmente para agilizar, né? Tem cobrado as multas, tem leiloado? Sim, o veículo, para ele poder sair do pátio, ele tem que regularizar toda a situação no licenciamento, né? Na verdade, o pessoal acha que só pagar o licenciamento o veículo está licenciado. Não, existem vários pendências administrativas que pode bloquear o veículo. Por exemplo, multa. Se ele não pagar suas multas vencidas, não licencia. O IPVA. Se ele não pagar IPVA, não licencia, né? Mas só que a autuação específica do veículo que deixa ele irregular ao transitar é o licenciamento. Então, a pessoa precisa pagar todos esses débitos para poder para retirar o veículo. Agora, no dia 6, Vinícius, nós teremos o leilão da CEMOB. Aqueles que estiverem interessados, eles podem entrar no site Foco Leilões e ali ele já faz o seu cadastro e já pode dar o lance online. No dia 6, às 9 horas da manhã, ele vai ser finalizado o leilão de forma online e a pessoa vai dar um lance participando. Aquelas pessoas interessadas que têm interesse em fazer visitação, está aberto o pátio, é só ir lá no pátio, está aberto para visitação e pode fazer também ali a visitação de caso tenha um veículo de seu interesse. Cabe ressaltar que nesse mercado, subiu o preço de veículos, o leilão, o cidadão ele tem a oportunidade de comprar o veículo um pouco mais barato, né? O lance inicial ele parte 50% do valor da tabela FIP,
né? Então, se não houver uma concorrência muito grande, ele consegue comprar bem abaixo do valor de mercado. Mas como é leilão, pode ter interessados ou não que aumenta ali o valor desse veículo arrematado também. E a arrecadação de multas? Como é que está isso? Essas blitz já tem resultado realmente em arrecadação? Então, assim, as operações lei seca, o foco ali é a infração do artigo 165, que é dirigir sob influência do álcool, né? A maioria dos autos lavrados ali é do Detran. Então, o órgão que lavra o auto, ele que arrecada, né? Então, vai mais para o Detran. Mas a CEMOB também faz alguns casos específicos que ele também faz o auto de infração. Essa arrecadação, né, seja da operação lei seca, outras operações que a CEMOB faz com a PM, aí é a CEMOB que lavra o auto e a CEMOB que arrecada. Ou essas fiscalizações de estacionamento, ou as infrações de equipamento de fiscalização eletrônica, através dos radares, cai na fonte da CEMOB e esse dinheiro ele deve ser reinvestido no trânsito. No que no trânsito? Na engenharia de tráfego, né? Na educação para o trânsito, na própria operação de trânsito. Então, esse recurso ele deve ser redestinado ao trânsito. Inclusive, grande parte de recapeamento feito dentro do município de Cuiabá hoje é através do recurso de multa, né? A legislação permite, existe uma destinação específica dessa verba, ela não pode ser enviada para qualquer pagamento da prefeitura, mas a recuperação de asfalto ela pode ser. Então a CEMOB faz o repasse para a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras executa asfalto em números locais. Por exemplo, um exemplo claro, ali na Avenida Pronto Socorro Antigo, a Avenida General Vale. Isso, a General Vale, a CEMOB fez todo aquele recapeamento novo ali, fez a faixa exclusiva de ônibus, recurso próprio oriundo de multas. 7h45, algumas discussões, a gente vê isso na internet, mas é mais nas rodovias que isso ocorre, que teria ocorrido. Vamos lá. Quando você é multado, aqui a gente tem o costume de pagar quando você vai pagar o imposto do veículo, né? Vai pagar o imposto do veículo, IPVA, etc e tal, tem uma multa lá, você paga e recebe a documentação nova. Alguns casos, em rodovias federais, a pessoa falou, tem uma multa aqui para você estar em aberto. Sim, mas é desse ano. Sim, mas ela está em aberto, você não pode circular. Enquanto você não circular, você vai ficar detido aqui. Essa regra, ou falta de uma regulamentação mais séria, também pode ocorrer na cidade? Existe uma previsão no Código de Trânsito Brasileiro, eu não recordo o artigo específico, que ele determina que os veículos recolhidos, para que ele possa ser liberado, ele tem que estar com todos os débitos pagos. Então o órgão de trânsito ele utiliza desse artigo aí para cobrar. Hoje no pátio, que é terceirizado da CEMOB, qual que é a determinação da CEMOB? Se o veículo está licenciado, ele pode retirar o seu veículo, independente se ele tem multas abertas, né? Se a pessoa tem multa aberta, ele vai se complicar no próximo exercício, no próximo ano. Esse é o nosso entendimento. Mas eu já vi casos específicos de outros órgãos aí que cobram até essas multas que estão abertas e existe previsão no Código de Trânsito para isso. Ou seja, legalmente então, se acaso você for parado por nosso ouvinte, né? Parado aí por um policial rodoviário ou em outra cidade que ele foi visitar, etc. E exigirem o pagamento de multa antes do pagamento dos impostos, está correto? Existe uma previsão legal para ele fazer isso, sim. Para chamar a polícia, não, fazer escândalo, que não vai adiantar. Não vai. Tá. Uma outra questão é a seguinte, já que a gente está falando de legislação, a legislação faculta a pessoa que vai ter o seu veículo recolhido que ele escolha o guincho. E, em alguns casos, pilote, inclusive, se ele tiver com a carteira em dia, etc e tal, o carro só foi apreendido, ou a moto foi apreendida, por exemplo, que ele leve, inclusive, até lá, até o pátio. No caso das motos, nunca é permitido, porque o medo do pinote é grande. O motoqueiro sobe ali, tá. Mas, no carro, ele poderia. Ele tem duas opções, né? Uma é ele dirigir, até lá, se a carteira dele está tudo correto, a documentação dele, né, está correta, e não do veículo. E outra é ele escolher um guincho. Isso é permitido? Não tem essa regulamentação para nós, não. Quando
quando o veículo ele tem que ser removido, seja por blitz ou por infração de estacionamento, é acionar a plataforma para fazer recolhimento do mesmo. Não é facultado ao proprietário do veículo. Isso não é regra do CONTRAN? Não, ele não tem essa opção de escolher o guincho para ser removido, não. Não mudou isso nos últimos tempos? Só se mudou sexta-feira à noite da semana passada, eu não tive Não, porque eu já acompanhei alguns casos assim, de defesa do direito do consumidor, e nesse caso aí, parece que a regulamentação não é seguida. Isso. Não é dada essa opção, mas está lá. É que nem essa história da multa aí. Há previsão legal. Depois você me manda, Paulo, aí eu posso te responder até de uma forma mais técnica. Tá certo. Farei isso porque é uma coisa importante para a gente tem que falar daqui. Sim. Uma outra questão aqui na avenida ali do Dante de Oliveira, foi feita uma obra lá, foi liberado, as pessoas estão reclamando que está uma bagunça no trânsito lá. Diniz, o que está acontecendo lá? A obra ainda não foi concluída pela Secretaria de Obras do município de Cuiabá e até mesmo parte não foi sinalizada e liberada pela CEMOB, né? A CEMOB já fez bloqueio inúmeras vezes em alguns pontos ali para evitar esse tráfego de veículos. Nós temos cobrado a Secretaria de Obras que finalize a obra porque já foi feito o asfalto, o cidadão ali, o morador, já fez o rompimento das barreiras que proibiram do trânsito dos veículos, então pode correr risco até de acidente por conta dessa liberação ali indevida, né? Então nós temos cobrado a Secretaria de Obras que finalize a obra, entregue a obra, a CEMOB fará a sinalização, inclusive tem até previsão de equipamento de fiscalização eletrônica ali na descida, porque os veículos vão imprimir uma alta velocidade. Não foi instalado porque a via não foi liberada, não foi sinalizada, não fez todos esses trâmites corretos. Então assim que liberar, a CEMOB vai estar sinalizando a via, colocando faixa de pedestre onde deve ter faixa de pedestre, para trazer mais segurança para o cidadão na região. E o centro de Cuiabá, com o novo contrato, era para estar em vigor agora, né? Já está em vigor, né? Mas a cobrança a partir de agora que começaria? Se eu não me engano, é a partir do dia 13. Quem tem tocado esse projeto é a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Urbano. E qual a participação da CEMOB nisso? Então, a fiscalização de trânsito é da CEMOB, né? Então, essa empresa que vai fazer a fiscalização, caso gere autuação para esses veículos, tem que transmitir todas essas informações para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Mas é uma concessionária que vai estar tocando essa parte de estacionamento rotativo, que é uma parceria público-privada ali do mercado municipal, né? Já entrou também nesse projeto estacionamento rotativo ali no centro. Mas eu acredito que vai trazer muita viabilidade para estacionamento ali no centro de Cuiabá, que hoje encontramos com muita dificuldade, Paulo e Vinícius. É difícil você ir na 3 de junho e achar uma vaga para estacionar. E você vai nos estacionamentos ali ao redor, ali caríssimo por hora, né? Então, até a lei que foi aprovada foi permitido 4 horas de estacionamento. A Secretaria de Mobilidade Urbana teria outro posicionamento. Acho que 4 horas é muito tempo para a pessoa ainda ficar estacionando. Deveria ser 1, 2 horas no máximo, assim como é praticado em outras capitais, outros municípios, né? Realmente dá essa rotatividade e vagas para o usuário, o cidadão poder estacionar também no centro de Cuiabá. E a 13 de junho, além disso, Diniz, a fila dupla também, a moçada gosta de uma fila dupla, né? Naquela 13 de junho. Qualquer hora que você passa, tem sempre alguém. A turma acha que o pisca-alerta é a licença para errar, né? Eu posso fazer tudo que está errado, basta ligar o pisca-alerta. É ali nas portas das escolas, né? Nos horários de chegada e de saída, né? Como é que vocês têm tratado isso lá? Isso, esses polos geradores de tráfego, né? São inúmeras escolas. Poucas são as que têm uma acomodação para fazer o embarque e desembarque do seu aluno. Poucas. A grande maioria leva esse prejuízo para o trânsito, né? Então, apagar fogo constante, porque a região está complicada, a CEMOB vai lá, atua, fica 1, 2 semanas, orienta, multa, faz trabalho educativo, faz o que tem que ser feito na região. Dá uma melhoradinha, já tem que ir para outra região. Né? Então, sempre estamos, conforme as denúncias vão chegando na CEMOB, nós vamos atuando naquela região um pouco, para outra região, mas para se resolver isso, foi aquele primeiro assunto que o senhor colocou. A condição de alvará desses estabelecimentos deveriam ter uma possibilidade de absorver essa demanda de veículos dentro do colégio, fazer o embarque e desembarque lá dentro, depois sair. Esse é o ideal.
Tem um recuo ali, né? Tem uma área de manobra, pelo menos, né? E como é que são os acidentes também, Diniz? Vamos falar do povo um pouco, né? Porque a função primordial dos radares é essa, né? Não é tanto arrecadar, mas é regular acidentes, né? E tem 2 trechos novos, né? Na Beira-Rio, na Miguel Sutil, né? Que vão entrar... Já entraram, né? Dia 1º de dezembro? Entraram, né? isso. Os radares, né? Como é que está a questão dos acidentes? Nós fizemos 30 dias de campanha todo mês de novembro. Esse trabalho com a imprensa, divulgação... Colocamos painéis de mensagem variáveis ali nos pontos, informando ao condutor que estaria em um período educativo, aferição do Inmetro, como deve ser feito, né, esses procedimentos. Foi realizado. Então, no começo de dezembro, agora dia 1º, começa-se a autuar os veículos que insistirem em não respeitar os limites de velocidade. Na Beira-Rio, nós tivemos acidente com vítima fatal ali naquele local. Atropelamento com um acidente. E ali nós temos comércios, estudantes, muitos estudantes atravessando ali e condomínio residencial. Então, por conta disso, foi colocada uma lombada eletrônica regulamentado 40 km por hora uma faixa de pedestre para trazer mais segurança, os pedestres poderem atravessar. Já na Miguel Sutil, é na Botoeira, próximo a um hospital. Tem uma grande demanda, já é um polo também. Ficou semelhante ao do supermercado ali na Miguel Sutil também, próximo da rodoviária. É uma botoeira, um semáforo, o pedestre aperta para poder atravessar e colocou equipamento de fiscalização. Nesse ponto anterior já citado, que é o próximo ao supermercado, próximo à rodoviária ali, mesmo com faixa de pedestre, tivemos 2 atropelamentos com vítima fatal ali na faixa de pedestre em 2020 ou 2021. Após a instalação de equipamento de fiscalização eletrônica, não tivemos mais. Assim também foi ali na Fernando Correia, onde foi instalada uma lombada eletrônica. Então, hoje, dentro da Comissão de Análise de Acidente de Trânsito, Paulo, composto pela Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Saúde do município, Politec, SAMU, Batalhão de Trânsito, enfim, todos os órgãos que atuam no trânsito, semanalmente reúnem para analisar os acidentes com vítima fatal do município. Com isso, conseguimos extrair o boletim epidemiológico do município, como essas pessoas estão se vitimando. E um dos principais fatores de risco é o excesso de velocidade e ingestão de bebida alcoólica. De equipamento de fiscalização eletrônica no município de Cuiabá, essas vias que receberam já houve diminuição até de 40% no índice de acidente após a instalação do equipamento. Diminuindo o acidente, consequentemente, você diminui a mortalidade também. Então, quando nós temos pontos, após fazer uma análise, um estudo de engenharia, viabilidade no local, a CEMOB instala um equipamento para diminuir a velocidade daqueles veículos. Aí você vai me perguntar, Paulo, mas por que você não coloca? Por que a CEMOB não coloca uma lombada, um quebra-mola, em vez de colocar um equipamento de fiscalização eletrônica? Nós recebemos muito essa indagação. Um redutor de velocidade, conhecido vulgarmente como quebra-mola, ou uma passagem elevada, que é aquele redutor com a faixa de pedestre em cima, ele faz que o veículo diminua a velocidade a 10, 15 km por hora ou até menos. E nessas grandes avenidas, o órgão não quer que os veículos cheguem a quase zero, a 5, a 10. Os veículos precisam diminuir uma velocidade a 40, a 50, a 60 km por hora, no qual dá condições, caso o veículo precise fazer uma frenagem brusca, a 40, 50, ele consegue parar tranquilamente, diferente de um veículo transitando a 80, 90, 100, 120 km por hora. Né? Então, a cada local é analisado pelo Departamento de Engenharia e é encontrado o dispositivo mais específico que se adequa naquela região para controle de tráfego. Se tivesse quebra-mola no Miguel Sutil, na Fernando Correia, parava o trânsito dessas avenidas, né? E pode penaliza todo mundo, né? Tem. Penaliza todo mundo com a parada ali. Já 7h58, só uma última pergunta aqui. De 2021 para cá, tem uma legislação que diz o seguinte, que a pessoa com alguma irregularidade na documentação do veículo é multado e tem até 15 dias para resolver o problema e tchau, para você, pode ir. Isso não está sendo aplicado. Tem o número da lei aqui, inclusive. Deixa eu ver que lei que é essa. Lei 14.229 de 2021, sancionada em 21 de outubro de 2021. Faz alterações no Código de Trânsito Brasileiro. A partir de agora, separados em blitz, veículos que apresentarem irregularidades poderão escapar do guincho, recebendo uma multa e o prazo de até 15 dias de regularização. Isso depende, a legislação está aqui.
Mas isso depende de regulamentação posterior. Ou qual que é o problema? Qual que é o caso? Quando publicaram essa legislação, aí já a internet já começa a correr várias informações, né? E de forma distorcida. A população acha que agora o veículo não pode ser mais removido. Não, não é isso. Existem alguns enquadramentos no Código de Trânsito que anteriormente já era obrigatório fazer a remoção do veículo, abre a oportunidade para o condutor sanar aquela questão no local. Se ele sanar, ele pode prosseguir viagem. É isso que Esses 15 fala. dias não existe, então? Não. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Insufilme. O veículo é parado numa abordagem e ele está com um insufilme ali no para-brisa, na frente, que é proibido. Irregular. Se ele retirar o insufilme, ele vai receber a sua autuação normal e ele pode prosseguir viagem. Mas se ele não sanar, ele também não pode prosseguir. Então existem casos como esse que podem ser sanados no local, aí sim o veículo é liberado. Existem outros que não vai ser possível ser sanado. Por exemplo, um pneu careca. Ele não vai ser sanado no local. Coloca o step? Se ele colocar o step, beleza, mas se ele não trocar ali... Se não tiver careca também, claro. E ele oferece risco à via, ele não vai ser liberado. Então, isso que está circulando na internet é conversa fiada. O veículo... Esse negócio de 15 dias não existe. Não tem. Muito bem, né? 8 horas em ponto, queria agradecer aqui ao Michel Diniz, que é diretor de trânsito da CEMOB Cuiabá, por ter atendido nosso convite e vindo aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, Vinícius. É sempre uma satisfação participar e sempre escuto essa rádio pelas manhãs. Gosto muito do assunto, do papo político, das entrevistas de vocês aqui. Muito obrigado, agradecer.